Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que está proposta. Desculpe se eu for um pouco repetitivo. A gente como hoje de manhã, dois momentos, o momento da palavra, muito boa a palavra, e o momento da apresentação da peça. A peça só nos afeta de forma emocional, a gente recorda momentos difíceis da nossa vida, todos nós acho que temos um momento parecido com aquele, outros mais literalmente, como os dois irmãos se manifestaram, e outras coisas parecidas com aquela situação. Mas, ao vermos a pregação, a gente deveria se questionar qual o nível de pregação que nós estamos ouvindo. Que nível de pregação nós estamos ouvindo esse livro? O que nós estamos aceitando que pregue para nós atualmente? Porque se Paulo chamou o grupo dos bereanos de mais honrados do que de Tessalônica, porque questionavam ele, no sentido positivo, né? Não é uma crítica, criticar para criticar, porque todo mundo faz, até eu, mas uma crítica no sentido de esclarecimento, de maiores detalhes, uma dimensão maior, mais ampla da coisa, a ponto de quebrar até os paradigmas, né, que a gente fala muito de rico, mas o texto lá deixa claro que mulheres de posses se converteram ao Evangelho. Então, ser pobre, né, não é algo, ser crente, ser rico não gosta, não adora Deus. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A Bíblia é cheia disso. A Bíblia é cheia de bons exemplos. Mas quando a gente se emociona com a peça teatral e faz a reflexão com a pregação, eu fiquei pensando, né, o que nós estamos ouvindo? Né? Um monte de gente se manifesta, nossa, palavra boa. Deveria ser natural. Porque o momento bíblico, todos os pregadores bíblicos, vamos pensar no Novo Testamento. O Antigo Testamento tem outra peculiaridade, mas no momento do Novo Testamento, todos os pregadores do Novo Testamento pregam desse jeito, da mesma forma. E ainda é mais didático. Né? Outro dia um moço me questionou, não é daqui, vocês não conhecem? Se a pregação tem que ser didática, para que serve a escola dominical? Eu falei, isso é uma boa pergunta, para que serve a escola dominical? Né? Para que serve? A conclusão que chegamos foi uma conclusão negativa, né? Serve a escola dominical para ensinar o comportamento da igreja local, ou de determinadas, ou da denominação que prepara aquela revista, aquela lição. Não estou muito preocupada com o teor bíblico, com a prática bíblica de fato, né? Porque se não aparece a transformação, se não muda o meu interior, deveria ser deixado de lado. E não deixamos por quê? Porque nos é ou é conveniente,
gente deixa rolar, né? Foi aqui, algum irmão que foi aqui, ou foi de manhã que falou, a gente às vezes quer ir para a igreja, quer sentar lá no fundo e só ouvir. Quando chegamos nesse estágio, nós estamos com problema. Por quê? Porque nós nos conformamos tanto com o comum, que a gente chega no momento e fala, para mim basta sentar lá no fundo da igreja bem grande, porque tem pouca igreja grande, né? Sim, eu fico congregando a igreja que tinha pelo menos umas 500 pessoas. Seria invisível lá, irmãos. Ninguém vai me ver. Por quê? Porque a grande questão é nós nos acostumamos com o comum. Com a pregação, hoje a gente chama de autoajuda, né? Pregação de autoajuda, essas pregações emotivas. E quando a gente pega um texto como esse, o que ele fala? Quem são essas testemunhas aqui do capítulo, do verso 8 do capítulo 12? São as testemunhas do capítulo 11. São esse rol, são esses inúmeros personagens que sofreram isso, que morreram por causa do Evangelho. Não há um aqui com vida fácil, mas nós buscamos a vida fácil. E as promessas, né? As tais das promessas, né? Não faz muito tempo, uma pessoa bastante famosa aí disse que criou a teologia do perdão para Deus. Existem 3.000 promessas bíblicas. Se elas não foram cumpridas ainda em minha vida, eu perdoo Deus. Eu te perdoo, Deus. Gente, vocês não têm noção. Aqui nós estamos num grupo pequeno. A igreja desse personagem não cabe. 1.000 pessoas por culto para ouvir essas pregações, porque isso é gostoso de ouvir. São as promessas. Um amigo meu ele foi convidado para dar uma palestra ali no Tatuapé. E acho que tinham cerca de 40 pessoas, nos contando, no casamento do Alex, a gente estava junto. Ele falou que com 15 minutos, sabe aqueles burburinhos da igreja? O burburinho do grupo? Aí ele falou, vem cá, nós estamos pagando, nós não queremos ouvir isso. Ficaram 2 pessoas, foram tudo embora. Não funciona. Aí quando a gente vê um texto como esse, olha, portanto, porque ele está concluindo o assunto do capítulo 11. Ele elencou pessoas como Gideão, como Moisés, como dentre outros heróis da fé. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas aqui, nós poderíamos traduzir literalmente como mártires, pessoas que morreram. Lembra do mártir da Inconfidência Mineira lá? Morreu. Então, nós estamos rodeados de tantos mártires, pessoas que morreram. E lembra que o capítulo 11 começa falando de fé, né? Fé é uma coisa muito pessoal. E a verdadeira fé, a verdadeira comunhão, ela não traz confusão. Ela nos traz convicções de certeza e não dúvida. Se o meu discurso gerar dúvida, no sentido de contradizer o texto bíblico, eu estou errado. Se qualquer um que traga um sermão, ou um louvor, que coloque em conflito o texto bíblico, que a Bíblia não pode se contradizer, porque a Bíblia é a revelação escrita. E se a Bíblia é a revelação escrita, e como a gente fala, a palavra de Deus, ela não pode estar equivocada. Então, o pregador, o cantor, aquele que traz o ensinante, o ensinador, ele não pode, em hipótese alguma, se contradizer no seu discurso. E quando eu leio um texto como esse, desembaraçando nós temos esse monte de testemunhas, esses mártires que olham para nós. Vamos nos desembaraçar de todo o peso. O que é peso, né? As coisas da vida. As minhas picuinhas, os meus ranços do passado, as minhas lembranças negativas. Minhas coisas de menino, né? Minhas coisas de menino. Todos nós temos, né? Eu inclusive. Desembaraçando, tirando essas coisas que não dá, não posso por isso, não posso por aquilo. Uma das parábolas, o pastor Manuel lembrou muito bem, né? O reino de Deus é semelhante. O reino de Deus. Quem é que faz parte do reino de Deus?
Se o inferno começa aqui, e a gente sabe que começa, o reino de Deus também começa aqui. Essa é a parte mais linda da gente e complexa. O reino de Deus começa aqui nessa vida. E o inferno também começa aqui. Eu preciso viver aqui, nesta vida, como se vivesse no céu. Buscando ter comunhão comigo mesmo, ter comunhão com Deus. Se eu não conseguir ter comunhão com Deus, nem comigo mesmo, se eu não conseguir me desembaraçar das coisas, eu nunca vou ter comunhão com os demais. Eu vou sempre ter conflito. Eu sempre vou buscar mais. Mas aqui, justificar tudo. Justificar tudo, ficar nervoso. Você quer ficar nervoso? É que falar com alguém, a pessoa se justifica. Mas, um exemplo, minha esposa, Neide, quem fez isso? Não, mas é aqui. Vou dizer que ela fala. Só um exemplo. Não, mas é aqui. Fez. Vamos assumir logo. Porque quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. A vida cristã deveria ser, nós precisamos nos desembaraçar. Porque quando o texto fala lá em Atos 17, né? Como é que ele chama aqui? Tempos da ignorância, tempos ali não é Kairos, é Cronos, porque é o nosso tempo mesmo aqui vivido. Eu nasci em 1970, nós estamos em 2016, esses meus 46 anos são tempos de ignorância. Existe o tempo da ignorância total, vamos pensar até os meus 18 anos de idade, quando eu me converti, mas não significa que de lá para cá não houve tempos de ignorância, porque a revelação é degradativa. Deus não veio de uma vez. Não sei nem se eu suportaria toda a revelação. Nem o próprio Cristo. Nem o próprio Cristo foi crescendo em graça e em conhecimento. Imagina os seres humanos. Né? Jesus era um ser humano também, 100%. Mas ele tinha uma essência diferenciada da nossa. Não dizer que ele usou dos atributos, né? Pelo amor de Deus. Um dia eu fiz uma preleção lá em Manaus, pastor irmão Anésio, sobre a serpente. No outro dia foi falar para o Faustino que eu não acreditava em serpente. Jesus, ele me ligou bravo. Você está ensinando que a serpente não sei o que. Porque pessoa embaraçada. Pessoas embaraçadas. Nós precisamos nos desembaraçar das coisas e fazer a análise de nós mesmos. Porque olha o que ele diz. Visto que temos a nos rodear de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso. Ontem nós compramos um eletrônico e é pesado, eu sozinho não consigo levantar. O moço desceu do caminhão, ele levou sozinho. Parece um camelo, colocou nas costas. O professor não quer ajuda, ele não subiu tranquilamente. Um negócio quadrado, desembolsado. Não pode deixar que eu leve sozinho. E subiu sozinho. Não é necessário isso. Vamos dividir nossa carga uns para com os outros. Vamos confiar uns nos outros. Precisamos, um peso muito comum nosso, é fazer a leitura temerária. Eu olho permanente. Nós somos casados há 24 anos. Se Deus quiser, em dezembro, fazer uma festinha, né, com bastante coxinha e refrigerante. Né? Bastante coxinha e refrigerante. Não falta isso em festa de crente, né? Coxinha e refrigerante. É barato. Aí ela chega do trabalho, eu olho para ela, está nervosa, eu já faço a leitura, está com raiva de mim. Porque ela trabalha fora e eu não, né? Eu trabalho em casa. Se fosse o contrário, eu chego cansado, condução, sei lá o que, ela olha para mim e está com raiva de mim. Essas leituras temerárias, nós devemos abandonar isso. Nós devemos abandonar, principalmente se somos irmãos, principalmente se somos amigos. Eu gosto muito do termo amizade, mas eu tenho bastante ressalva, né? Bastante ressalva, porque amigo é um negócio muito complicado. Né? Se o amigo é aquele que dá a vida pelo outro, eu preciso, né? Que confio, se eu viro as costas para ele, eu não desconfio. O amigo é aquele que eu confio, eu nunca desconfio. Se eu desconfio, eu não sou amigo. Eu já peguei assim com algumas pessoas, não confio, então não é meu amigo. É meu irmão em Cristo, um colega, mas não é meu amigo. Porque eu não confio plenamente, inteiramente. Isso
não é só comigo. E isso não é errado, porque essas coisas a gente se conquista, irmãos. A gente vai conquistando. Eu levei 3 anos e meio para casar com ele, não foi? Apesar que não é só que eu queria casar, eu queria que eu casasse em 6 meses. Né? Eu falei, mas por que essa pressa? Por que essa pressa? Porque as coisas têm que ir acontecendo. Ir acontecendo. E da mesma forma que a revelação é alguma coisa gradativa, nós vamos entendendo aos poucos. É possível na nossa caminhada cristã a gente se confunda. É possível. Se confunda até com a revelação. Se a gente dá ouvido a alguma conversa estranha, alguma doutrina aparentemente verdadeira, ouvir testemunho de Jeová pregar é uma coisa fantástica. Eles conseguem fazer assim, você fala, nossa, não é que é. Parece verdade. Mas não é. E não é só ele, tem muitas aparentes verdades. Mesmo no nosso meio evangélico pentecostal. Tem muitas aparentes verdades. Uma delas é a da cura a todo custo. O crente não pode ficar doente. Essa é uma falsa verdade. Como assim o crente não pode ficar doente? Quando eu leio Hebreus 11, eu levo um choque. Esses caras não eram crentes, não. Todos morreram de morte drástica, irmão? Não. Bom, um cerrado ao meio. E sabe como que ele era cerrado ao meio? Não era cerrado ao meio na horizontal. Ele era cerrado ao meio na vertical. Na vertical, na horizontal é fácil. Eles pegavam, amarravam o cidadão assim com os braços para trás, com as pernas em V e vinham com a serra. Sabe quando ele morria? Quando a serra chegava no umbigo do Zaqueu. Não, mas Jesus não sofreu, irmãos. Na verdade, tem gente que acredita nisso, que a crucificação de cruz foi uma aparente dor. Ele sofreu, está escrito, homem de dores. E olhávamos para ele, o que achavam dele? Na graça nenhuma. Não tinha nem parecendo nem formosura. Você não vai para um homem, né, de 1,90m, olhos azuis, louro, e nem era bonito. Nada que nos agradasse. Eu não quero ser assim. Eu quero ser levita. Desembaraçando de todo o peso. Mas peraí, esse escritor, acho que é por isso que a gente não sabe quem é, porque ele escreve umas coisas que ele não quer ouvir. E do pecado que tenazmente nos assedia. Mas eu sou crente, eu me converti aos 18 anos de idade, eu com 40.